Fala galera, aulinha de física elétrica e o assunto é as cargas elétricas. O que é um corpo neutro? O que é um corpo eletrizado? Quais são os processos que um corpo pode passar para deixar de ser neutro e tornar-se eletrizado? E quais são as propriedades das cargas elétricas? É isso que a gente vai ver junto nessa aulinha. Pessoal, aí na sua tela está a estrutura do átomo, unidade elementar na constituição da matéria. Vejam que o átomo é constituído de um núcleo de prótons e nêutrons, ou seja, prótons, partículas positivas, e nêutrons, partículas neutras, certo? E ao redor desse núcleo tem a eletrosfera, onde viajam os elétrons, as partículas negativas. Mas vejam que é muito importante essa informação, que para ser um átomo é totalmente necessário que o número de prótons, partículas positivas, seja igual ao número de elétrons, partículas negativas. Se houver uma diferença nesse número, vão surgir as cargas elétricas. Os elétrons têm a capacidade de deixar ou adentrar-se em outros átomos. Então veja só o que acontece. Se um elétron deixa um átomo que tinha o seu número de prótons igual ao número de elétrons, o que vai acontecer? Você passa a ter uma partícula positiva e não mais um átomo, porque agora ele tem um excesso de prótons. Agora, se o seu elétron entrar em outro átomo, o que vai acontecer? Você vai ter um excesso de elétrons e aí você passa a ter uma partícula elétrica negativa. Mas vejam, pessoal, que é muito importante vocês terem em mente que é só o elétron que deixa ou adentra em outro átomo. O próton não sai do núcleo do átomo, beleza? Outra coisa muito importante de vocês saberem é que as cargas de sinais iguais se repelem, ou seja, elétrons com elétrons se repelem, prótons com prótons se repelem e as cargas de sinais opostos se atraem, beleza? Se para um corpo deixar de ser neutro e tornar-se eletrizado precisa haver transferência de elétrons, existem os processos de eletrização. Pessoal, são através dos processos de eletrização que um corpo deixa de ser neutro e passa a ser eletricamente positivo ou eletricamente negativo. Vejam, o primeiro exemplo que a gente tem é a eletrização por atrito. Olha, a eletrização por atrito é bem simples. Você tem dois corpos neutros, esses dois corpos são atritados e no final desse atrito você tem um corpo eletricamente positivo e outro corpo eletricamente negativo. Veja aí a imagem da seda e do bastão de vidro. Eles estão neutros, se atritam e no final você tem o bastão de vidro positivo e a seda negativo. O que aconteceu nesse processo? Durante o atrito, pessoal, elétrons do bastão de vidro foram em direção à seda, né? Porque são os elétrons que deixam o átomo. Então, o vidro acabou perdendo elétrons e ficou positivo. A seda recebeu elétrons e ficou negativa. Outro processo de eletrização é a eletrização por contato. Pessoal, a eletrização por contato é diferente da eletrização por atrito. Por quê? Na eletrização por atrito, você tinha dois corpos neutros. Já na eletrização por contato, um dos corpos já está eletrizado. Então vejam só o que acontece. Você tem um corpo eletrizado e um corpo neutro. Coloca esses dois corpos em contato, tira esses dois corpos do contato. O que acontece? Os dois corpos passam a estar eletrizados. Então, o que aconteceu aí? Veja que mágico, um corpo é neutro e o outro é eletrizado. Depois do contato, ocorre transferência de elétrons de um corpo para o outro e os dois corpos ficam eletrizados. Olha só o exemplo que está aí na sua tela. Você tem um corpo com 10 cargas positivas e um corpo totalmente neutro. Depois do contato, os dois corpos estão com 5 cargas positivas, ou seja, houve transferência de elétrons do corpo neutro para o corpo positivo, e os dois corpos ficaram com excesso de 5 prótons. Legal, né? O terceiro processo de eletrização que a gente conhece é a eletrização por indução. Vejam, pessoal, que agora não ocorre atrito
e nem contato. O que ocorre é uma indução de cargas. Você tem um corpo eletrizado e você tem um corpo neutro, mas você quer eletrizar esse corpo neutro sem a necessidade do contato. O que você vai fazer é uma indução. Veja o nosso exemplo aí na tela. Você tem um corpo negativo e um corpo neutro. Você aproxima esse corpo negativo do corpo neutro e o que acontece é uma indução de cargas. As cargas positivas desse corpo neutro vão em direção ao corpo eletrizado negativamente, justamente por aquela relação de cargas. Lembra que a gente falou que positivo com negativo se atraem? E as cargas negativas vão para o polo oposto desse corpo neutro. Vejam que esse corpo neutro ainda não está eletrizado, porque o número de cargas positivas dele é igual ao número de cargas negativas. A única coisa que você fez foi separar essas cargas. No final, o que vai acontecer? Você vai ligar o fio terra. Esse fio vai ligar esse corpo que está neutro até a Terra. E aí o que vai acontecer? É um escoamento dos elétrons desse corpo para a Terra. Quando ocorre esse escoamento para a Terra, o corpo vai ficar eletricamente positivo, porque ele perdeu os elétrons que ele tinha. Então, no final do processo, você tinha um corpo negativo que induziu aquele outro corpo neutro a ficar positivo. Legal, né? Se nós já entendemos o que é um corpo eletrizado e como ele se torna um corpo eletrizado, a gente já pode calcular a carga elétrica desse corpo. Olha a equaçãozinha aí na sua tela. Q é igual a N vezes Z. O que está acontecendo? O que significa essa equação? Esse Q é o valor da sua carga elétrica, ou seja, quão eletrizado está esse corpo. Esse N é o número de prótons ou elétrons que você tem em excesso no seu corpo. Então vejam, se é o excesso de prótons ou o excesso de elétrons que garante a eletrização, são eles que vão garantir o valor da sua carga elétrica, certo? E o Ezinho é a sua constante de Coulomb, 1,6 vezes 10 a menos 19. Vejam que esse Ezinho é o valor de um elétron ou um próton em excesso, certo? Porque se você trocar N por 1 e multiplicar pelo E, vai dar o próprio E, certo? Olha só que interessante também. Se você tem um corpo neutro, o número de prótons ou elétrons em excesso é justamente zero, certo? Zero multiplicado por qualquer coisa é zero. Então, um corpo neutro, como a gente já sabia, tem carga elétrica zero, certo? Se nós falamos que existe uma relação de repulsão ou atração entre essas cargas, existe então uma força que determina quão grande é essa atração ou essa repulsão. É essa força que eu quero apresentar para vocês agora, a força elétrica. Olha a equaçãozinha aí na sua tela. F é igual a K, Q1, Q2 dividido por D quadrado. Pessoal, vejam que esse K é uma constante, a constante eletrostática do meio. A gente sempre vai trabalhar com ela no vácuo, que é 9 vezes 10 a nona. Mas olha só, o mais legal que tem nessa relação de força entre as cargas é justamente o que determina essa força ser tão grande ou tão pequena. Vejam que as cargas são diretamente proporcional à força, ou seja, quanto mais eletrizado está um corpo, quanto maior é o Q1 ou Q2, maior vai ser a força elétrica entre esses corpos. Agora, quanto maior é a distância entre esses corpos, menor vai ser a força entre eles. Vejam que a distância ela é inversamente proporcional à força e ainda quadrática, ou seja, se a distância dobra, a força cai 4 vezes. Então, a distância é muito importante na determinação da força elétrica, como as cargas também. Quanto maior essas cargas elétricas, maior vai ser essa força de atração ou repulsão entre essas cargas, certo? Galera, era isso a nossa primeira aulinha de física elétrica. Valeu!